Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje vamos falar sobre o conjunto dos números naturais e sobre duas operações, adição e subtração, certo? Vamos iniciar com um exemplo que usamos no nosso cotidiano. Professor, onde usamos esses números? Pronto, vou te dar dois exemplos agora. Bom, em nosso cotidiano, usamos os números naturais em inúmeras situações. Eu vou dar dois exemplos. No exemplo 1, temos aqui uma situação. Por exemplo, representar os dias do ano. Que dia é hoje? Eu te faço essa pergunta. Provavelmente você vai responder 15/6/2020, professor. Observe que você usou 15 para representar o dia, 6 para representar o mês e 2020 para representar o ano que estamos. Dando continuidade, preste bem atenção. Se alguém te perguntasse o número de disciplinas que você tem durante o ano letivo, bom, você vai responder: professor, eu tenho português, matemática, história, geografia, ciências. Só aí eu já contei 5, entre outras. Mais uma vez, você usa o conhecimento dos números naturais para representar situações como essa, certo? Professor, esse conjunto ele recebe um símbolo e o símbolo uma notação especial para ser representado. Vejamos agora que símbolo é esse. É uma letra N. Observe que eu tenho N igual a abre chaves 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vírgula, reticência, fecha chave. Professor, por que desses três pontinhos aí, essas reticências? Isso acontece porque o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Uma vez que é um conjunto infinito, eu não consigo representar todos os números, mas para obter o próximo número, eu sempre somo uma unidade. 0, o próximo 1, o próximo 2, o próximo 3 e assim por diante. Falando em somar, esse é o nosso próximo tópico da aula, ou seja, vamos falar agora sobre adição. Vejamos o exemplo que está na tela. Richard comprou um pacote de balas de morango contendo 112 unidades e um outro pacote de balas de café contendo 65 unidades. Quantas balas Richard adquiriu? Professor, como eu faço para descobrir isso aí? Simples, né? Mas eu quero fazer, antes de qualquer coisa, uma observação. A primeira coisa que eu quero fazer a vocês é o seguinte. Ao comprar o segundo pacote, dizemos que Richard adquiriu mais balas. Uma vez que eu uso esse pensamento para expressar o que está acontecendo, significa que eu estou falando de uma adição. Então, quando tiver uma operação desse tipo, não fique mais na dúvida. Se a ideia é aumentar a quantidade, significa que eu estou trabalhando com a conta de mais, ou seja, soma. Vamos à resolução desse problema, certo? Bom, vejamos. Richard comprou um pacote de balas de morango contendo 112 unidades e um outro pacote de balas de café contendo 65 unidades. A pergunta é: quantas balas Richard adquiriu? Para resolver um problema desse tipo, eu preciso usar um algoritmo, que a gente chama de algoritmo usual da adição. Primeiro passo, qual foi a quantidade de balas
que tinha do pacote de morango. Vou colocar aqui 112. A outra informação era que no segundo pacote eu tinha 65 unidades de balas de café. Então eu vou pegar essa informação e vou colocar aqui 5, 6, 65. O próximo passo, eu vou passar um traço, colocar um sinal de mais e somar. Vai ficar o quê? 2 mais 5, 7. 1 mais 6, 7. E 1 não tem com quem somar, eu vou repeti-lo. Professor, o que foi que o senhor acabou de fazer? Eu acabei de usar o algoritmo usual da adição, onde eu coloco uma das parcelas. Essa parcela aqui é referente ao número de balas de morango. Número de balas de morango. Certo? A segunda parcela é referente ao número de balas de café. Então vamos colocar aqui, professor. Balas de... desculpe. Números de balas de café. Certo? Bom, devemos observar o seguinte. Professor, se eu invertesse, se eu fizesse da seguinte forma, 112 e colocasse assim, 65, onde o 6 ficasse abaixo do 1 e o 5 abaixo do 1. Estaria correto? Eu poderia somar assim? Não. Por quê? Porque eu tenho que respeitar a questão das classes. Eu só posso somar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e assim por diante. É por esse motivo que a partir do momento que eu coloco uma das parcelas, a segunda parcela é sempre colocada da direita para a esquerda. Não pode esquecer isso. Pois se você errar esse pequeno detalhe, a conta acaba dando um resultado inadequado. Veja o que aconteceria aqui. Colocar o sinalzinho de mais. Bom, o 2 não teria com quem somar. Eu teria 2. 1 mais 5, 6. 1 mais 6, 7. Aí eu te faço uma pergunta. Isso significa que Richard tem 762 balas? Não, né, professor? Então fique atento a esse pequeno detalhe, que pode mudar. Então essa é a primeira observação que eu faço para vocês. Cuidado na hora de armar a nossa conta. Ou seja, o algoritmo tem como objetivo facilitar, mas deve tomar cuidado para não usá-lo de forma equivocada. Ou seja, o algoritmo, ele facilita sim a conta. Observe que eu vou somando de 2 em 2, mais 2 em 2 números, né, professor? Mas se eu não souber usá-lo, eu posso obter um resultado inadequado, mesmo fazendo essa soma aqui correta. Então preste bem atenção. Lembre-se sempre, coloquei a primeira parcela, professor, a segunda deve ser colocada da direita para a esquerda. Não esqueça isso. Essa situação colocada aqui, geralmente é o principal fator que leva o aluno a cometer um erro na hora de fazer uma conta de adição. Não precisa esquecer. Adicionei uma parcela, a próxima parcela vai ser sempre da direita para a esquerda. Sempre. Professor, se houvesse uma terceira parcela, continua da mesma forma, da direita para a esquerda e assim por diante. Bom, como já falamos sobre a questão do algoritmo usual da soma, eu vou fazer mais algumas observações, prestem atenção agora na tela. A observação é:
Se eu inverter a ordem das parcelas, eu não vou alterar o resultado da soma, ou seja, o resultado permanece o mesmo. No exemplo anterior, se eu trocasse, somasse na parte superior, colocasse a parcela de 65 balas e na parte inferior a parcela de 112 balas, eu ainda iria obter o mesmo resultado. Essa observação vocês podem fazer agora, dá uma pausa no vídeo e tenta fazer para ver se o resultado não é o mesmo. Bom, a segunda observação é que ao somar zero a qualquer valor natural, esse valor permanece o mesmo. Quando eu falo permanecer o mesmo, quer dizer o seguinte, por exemplo, se eu somo 5 mais 0, o resultado dessa soma vai ser 5. Ou seja, o 5 não sofre nenhuma mudança, ele não vai sofrer nenhuma alteração. Quando eu olho para o número 0 a partir da operação de adição, ele recebe um nome especial. Ele é o elemento neutro. O que significa isso, professor? Significa que ele não vai alterar nada quando eu uso ele para fazer uma adição. Então, se eu somo 0 a qualquer valor, não vai acontecer nada. A outra observação é que, em uma soma, se existe mais de duas parcelas, a ordem que eu vou somar essas parcelas não importa. Ou seja, se eu somo duas e depois somo com a terceira ou com a quarta, não vai mudar nada se eu inverter essa ordem. Então pode ficar tranquilo, pode somar à vontade, certo? Vejamos um exemplo agora na tela que vai nos ajudar a ver na prática o que acontece com o primeiro comentário. Marcelo e Maria são irmãos. Marcelo tem 18 anos e Maria tem 12 anos. Qual é a soma das idades desses irmãos? Professor, eu estou vendo duas contas. Pronto, exatamente. Na conta que está do lado esquerdo, observe que a idade de Marcelo veio na parte superior. E na conta que está do lado direito, a idade de Maria veio na parte superior. Mais uma vez usamos o algoritmo da adição e observe que o resultado foi o mesmo, não vai mudar. Professor, qual foi o seu objetivo? O meu objetivo era mostrar a vocês que se eu troco a ordem das parcelas, eu vou obter o mesmo resultado. Agora, uma pergunta que você pode estar se fazendo nesse momento é o seguinte: professor, de onde surgiu aquele 1 ali, destacado em vermelho? Porque quando eu somei 8 mais 2, deu 0. Não entendi, professor. É simples, vou te explicar. Quando você soma 8 mais 2, o que você obtém? 10. Observe que, ao somar 8, eu estou falando de 8 unidades e 2 unidades. Quando eu somo esses valores, eu obtenho 10, que é equivalente a uma dezena, certo? Então, professor, o senhor está me dizendo que o que aconteceu ali foi, na verdade, uma transformação. Exatamente. Eu deixei de representar na classe das unidades e transformei em uma dezena. Como eu não tenho o que representar na classe das unidades, eu vou e coloco o número 0. Então, ficou ali 0. E o 1 passa a ser somado na classe das dezenas, certo? Então, esse é o motivo principal. Fique atento. Bom, dando continuidade, você sabia que o alto consumo de açúcar pode ser prejudicial à saúde? Bom, para muitos, o consumo excessivo de açúcar é considerado até uma pandemia mundial. Ele está relacionado a diversas doenças, como, por exemplo, a questão de diabetes, a questão de doenças crônicas sérias, cardiovasculares e assim por diante. Na imagem aqui temos que
O consumo médio diário é em torno aceitável, recomendável, na verdade, é de 25 gramas por dia, mas em média, no Brasil, a gente consome aproximadamente 100 gramas por dia. Essa informação é muito importante para que a gente possa ter uma condição de vida melhor. Então, vamos relacionar a matemática para tentar nos oferecer ferramentas que seja possível a gente analisar o nosso consumo e, se possível, entrar naquilo que é recomendável, certo? Observe que, do lado direito, se eu consumo aproximadamente 100 gramas de jojoba em um determinado dia, eu vou ter consumido 70 gramas de açúcar. Isso é açúcar suficiente para mais de um dia, visto o que é recomendável, certo? Ou seja, açúcar demais. Naquele dia, eu já ultrapassei bem a mais do que seria recomendável. Vamos entrar agora, falar sobre subtração e ainda vamos continuar trabalhando alguns exemplos relacionados à área da saúde. Observe a seguinte situação. Marcela é uma jovem de 17 anos que está acima do peso. Segundo seu nutricionista, na última consulta, ela estava pesando 98 quilos. E então, o nutricionista recomendou que para ela sair dessa condição e ter uma saúde melhor, ela vai precisar pesar 63 quilos no máximo. Bom, então vamos ver como é que fica essa situação na prática. Inicialmente, Marcela pesava 98 quilos. Após alguns meses, ela passou a pesar 62 quilos. Professor, a pergunta que foi feita é quantos quilos Marcela perdeu para sair de 98 e chegar a 62 quilos. Mais uma vez, observe que quando eu trabalhei naquele exemplo anterior das balas, eu usei a ideia mais no sentido de somar, de aumentar a quantidade. Aqui eu tenho a ideia de perder, de deixar de ser, mesmo se referindo à questão do peso de Marcela, eu estou reduzindo. Isso significa que a operação que deve ser feita é uma subtração. Então, não esquece. Se eu tenho essa ideia de redução aqui, eu estou trabalhando com uma subtração quando o universo é os números naturais, certo? Vamos colocar o peso inicial de Marcela, 98 quilos. Assim como a soma, eu sempre devo colocar a segunda parcela da direita para a esquerda. Então vai ficar o quê? 62, certo? Mais uma vez, eu coloco um traço, sinal de menos. 8 menos 2 vai ficar 6. 9 menos 6, 13. Isso significa que Marcela perdeu quantos quilos, professor? Exatamente 36, quilos. Até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente.